Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de Upgrade para Black Belt da A3 Treinamentos. Meu nome é professor Fernando e estamos de volta aqui com mais um treinamento da série Seis Sigma, onde hoje nós vamos voltar a estudar a respeito aí das ferramentas que compõem o método, né? A ferramenta, o método DMAIC, né? Que é o principal método associado ao Seis Sigma, e para isso nós vamos fazer aí uma revisão, né? Lembrar um pouquinho dos conceitos sobre o que é o Seis Sigma, o que ele estuda, e a partir daí, claro, né, entrar aí nos detalhes do método e posteriormente em algumas ferramentas aí para complementar o conteúdo daquilo que nós já vimos em treinamentos anteriores, tá legal? Então a nossa ideia aqui vai ser revisitar algumas questões importantes associadas ao Seis Sigma e depois entrar com um conteúdo complementar aí ao conhecimento que um Black Belt precisa ter. Então nós vamos neste treinamento fazer aí um uso já um pouco mais extensivo de ferramentas estatísticas, é um treinamento um pouco mais pesado do que os anteriores, tá? Então a gente tem aí essa particularidade, mas são ferramentas importantes que podem de fato ajudar o Black Belt ali na análise de determinados problemas, tá? Então não percam aí a nossa explicação aqui, porque nós tentamos fazer, né, de passo a passo ali com toda a calma para explicar, né, tentando tirar um pouquinho da complexidade estatística por detrás dessas ferramentas, tá legal? Mas antes disso, a gente vai revisitar aí, vamos relembrar, né, do que é que a gente está falando, o que é o Seis Sigma, o que é o método DMAIC, né, que são tão importantes aqui para a nossa análise, e reforçar esse conteúdo, esse conceito aí que vocês já devem ter visto em treinamentos anteriores aqui conosco, tá legal? Então vamos relembrar aqui o que é o Seis Sigma mesmo, pessoal? Então a gente diz aí que o Seis Sigma ele se destaca como uma das mais abrangentes iniciativas de melhoria contínua de produtos, serviços ou processos organizacionais. Então olha só, importante para a gente trazer aqui, né? A gente fala que o Seis Sigma ele se destaca, portanto, é uma iniciativa de grande relevância aí no mercado, tá legal? Muitas empresas fazem uso do Seis Sigma justamente porque ele tem trazido bons resultados. A gente já apresentou resultados relevantes que o Seis Sigma trouxe para dentro de algumas das organizações aí, né, que foram as primeiras, né, aquelas que foram introduzidas aí o Seis Sigma, tá legal? E ele é o que a gente chama aí de uma das mais abrangentes de iniciativas de melhoria contínua, porque ela tem aí o poder de realmente, né, fazer um uso de um referencial técnico-teórico bastante grande em prol de melhorar continuamente aí os seus produtos, serviços ou os processos de uma organização. A ideia aqui é que a gente tenha aí um programa, né, que vai fazer uma iniciativa que não seja isolada, mas sim uma iniciativa que vai revisitar os problemas, buscando ali soluções contínuas para os problemas de uma organização. Então a gente vai lá, faz uma melhoria em um determinado processo, né? E a ideia é que aquilo não termine ali, né? Então, após uma melhoria ser implantada, após um problema ser endereçado, a gente vai ter o Seis Sigma aí como uma forma de aprimorar outros processos ou mesmo outros problemas derivados ainda deste mesmo processo que nós acabamos de estudar. Por isso, a ideia de estar continuamente revisitando aí os problemas organizacionais, melhorando sempre os produtos e os serviços providos aí pela organização, claro, né, sempre tendo em mente a atender ali os requisitos dos nossos clientes. Eles são a base ali da organização, né, para eles que a organização trabalha, então são os requisitos deles que nós precisamos entender e buscar atender aí com a melhor da melhor forma possível, não é isso? Tá? Nós dizemos então que o Seis Sigma trata-se de um programa gerencial estratégico que identifica e endereça os principais problemas de uma organização. Por que gerencial estratégico, pessoal? Porque a ideia aqui é sempre a gente estar ligando o Seis Sigma ao planejamento estratégico de uma organização, tá? O ideal é que o Seis Sigma seja ali, né, uma ferramenta para transformar aquilo que foi planejado em algo prático, né? Então a gente tem ali sempre a ideia de trazer aí a alta administração, né, como um dos grandes apoiadores do Seis Sigma, porque afinal de contas, né, se a gente conseguir ligar o Seis Sigma
no planejamento estratégico, fazer com que o Seis Sigma seja uma ferramenta para transformar o planejamento estratégico em ações práticas de atendimento aí a estes objetivos, a gente vai conseguir ter sempre aí o apoio da alta administração, tá? E a ideia aqui é o quê? A gente está sempre conciliando os interesses, focar os projetos Seis Sigma naquilo que é de fato importante para a organização, não é isso? Assim nós estaremos aí canalizando os recursos, né? Os profissionais aí com autoconhecimento em técnicas de avaliação de problemas e estatísticas, né? Para solucionar aqueles problemas que são considerados prioritários para uma organização e que estão, portanto, em linha aí com o seu planejamento estratégico, não é isso? Tá? Então, a gente sempre tenta trazer o Seis Sigma para dentro deste referencial gerencial estratégico e não como uma iniciativa isolada, né? Muita gente vê, o Seis Sigma é um programa da área da qualidade, né? O ideal é que não, o Seis Sigma seja realmente um programa aí, né, gerencial, né, um programa estratégico dentro de uma organização, porque ele pode sim ser utilizado, né, para colocar em prática aqueles planos mais ambiciosos ali da empresa no que diz respeito à resolução de problemas sistêmicos, principalmente. Não é isso? Tá? Então a gente diz que o Seis Sigma ele é baseado em um método estruturado de análise e resolução de problemas, que é o método DMAIC, não é isso? Então a gente vai trazer aqui um método para que a gente possa de fato abordar este problema, né? Fazer isso de uma forma adequada, né? Não tentar solucionar o problema de qualquer jeito. A gente traz aqui uma abordagem metodológica de como é que a gente entende o problema, mede esse problema para ter base ali, né, de dados confiáveis sobre ele, depois analisa quais são os fatores que podem estar gerando aquele problema, determina qual é a causa daquele problema para depois sim tomar ações e manter as melhorias aí no longo prazo. A ideia então é a gente fazer sempre uma abordagem aí metodologicamente estruturada, né? Então esse método a gente vai dizer aí que como ele vai fazer o uso de fatos e dados, as melhorias estão sempre embasadas em fatos e dados, a gente diz que ele tem aí uma base científica. De novo, não é uma base científica acadêmica, nós não queremos aqui produzir pesquisa, não é esse o objetivo. Nós queremos resolver os problemas de uma organização, tendo aí como base em dados e fatos, né, uma base científica de resolução. Então, o ideal é que a gente concilie ali a necessidade que uma organização tem de ser ágil com um conjunto de ferramentas aí científicas para que a gente tenha a resolução rápida dos problemas, mas embasada em dados e fatos e não no eu acho que ou na tentativa e erro, que é o próximo tópico que a gente traz aqui. Olha só, são os fatos e dados quem determinam as causas dos problemas e jamais o eu acho que e nem a tentativa e erro, tá? Então a gente não tem aqui aquela ideia de tentar endereçar o problema, né, com base no eu acho que essa é a solução ideal, ou tenta resolver o problema desse jeito, vamos ver se dá certo. A gente tenta evitar esta abordagem e usar os dados que a gente vai lá coletar do nosso processo para tentar determinar relações de causa e efeito. E aí entra a ideia científica da coisa, né? Determinar o que é a causa e o que é o efeito, né? Comprovar que uma variável influencia na outra e aí sim tomar ações pontuais, mas que sejam definitivas, que vão bloquear as causas dos problemas, fazendo com que os processos, os produtos e serviços de uma organização, de uma forma geral, eles aprimorem aí o seu resultado final. A gente diz então aí, olha, que o Seis Sigma vai se utilizar de diversas ferramentas estatísticas e da qualidade para auxiliar o método estruturado a chegar a uma conclusão sobre qual a causa e como solucionar um determinado problema. Então percebam que as ferramentas elas têm este nome porque de fato são utilizadas como tal, não é isso? O método DMAIC ele dá um referencial de como abordar o problema e as ferramentas elas entram aí na forma de nos dar informações com base nos dados, de nos prover resultados ali que sejam analisados pelo profissional, aqui pelo caso pelo Black Belt, para determinar então qual é a melhor solução a seguir a partir destes dados. Então, as ferramentas da qualidade e as ferramentas estatísticas, elas vão se integrar com o método, trazendo informações para que a gente possa endereçar adequadamente
cada um dos requisitos do método, tá legal? Nós não precisamos nos preocupar dentro de um projeto Seis Sigma em aplicar todas as ferramentas estatísticas e nem todas as ferramentas da qualidade. Não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar uma resposta apropriada em cada uma das etapas do método DMAIC, tá? Para isso servem as ferramentas. Nós vamos usar a ferramenta certa quando ela for necessária, quando ela for aí aplicável, mas nós não precisamos, dentro de um projeto Seis Sigma, fazer uso de todas elas. Nós vamos usar de forma pontual, racional, sempre visando ali a uma boa resposta naquela determinada etapa do método que nós estamos tentando cumprir. Tá legal? Muito bem. O Seis Sigma, então, visa obter aí melhorias na forma de projetos específicos, cada um deles desenvolvidos, então, a partir do método DMAIC, não é isso? Então, a gente vai ter ali um problema que precisa ser solucionado, nós vamos criar um projeto para trabalhar esta melhoria, vamos dar um objetivo para esta equipe de projeto, qual é o resultado que se espera dela, e a equipe vai usar o método aí como um guia, como um referencial para tentar solucionar este problema, tá? A gente trabalha por projetos, porque é a forma que a gente encontra aí de fazer uma análise apropriada daquele determinado problema, tá? Cada um dos projetos Seis Sigma vai visar melhorar significativamente a qualidade geral de um processo. Então a gente não quer pequenas melhorias, né? A gente quer melhorias que sejam de fato relevantes para a organização. Por isso que dentro dos projetos Seis Sigma, geralmente a gente vai subdividir um problema em partes menores e tentar atacar aquelas que a gente chama de prioritárias, né? Ou seja, as partes do problema que têm maior relevância para o todo, né? Em treinamentos anteriores, nós apresentamos lá os itens poucos e vitais, né? São poucos itens que têm ali uma relevância muito grande sobre o problema que nós temos tentado solucionar. E é em cima destas situações que nós vamos tentar obter resultados. Então é isso? Se a gente consegue resolver ali uma parte do problema que tem grande relevância para o todo, a gente tende a ter uma melhoria bastante significativa do resultado geral daquele determinado processo. Tá legal? Por isso que a ideia aqui é melhorar significativamente, não melhorar pouco, né? Não uma pequena melhoria, uma melhoria incremental. A ideia é que a gente tenha melhorias de fato relevantes, tá? E, se possíveis, mensurar essas melhorias do ponto de vista financeiro, não é isso? O objetivo final é aumentar aí consistentemente a satisfação de clientes e consumidores, fazendo com que a empresa entregue produtos e serviços próximos da perfeição, fidelizando tais clientes, não é isso? Então, claro, né, pessoal, se a gente aí entende corretamente, consegue entregar produtos que estejam alinhados aí com as necessidades dos nossos clientes e consumidores, e estes produtos estando próximos aí da perfeição, né, lembrando que o Seis Sigma ali representa, em termos estatísticos, né, 3,4 defeitos para cada milhão de vezes que a gente que a gente rodar, né, um determinado processo. Então a gente vai ter aí um processo muito próximo da perfeição, produtos muito próximos da perfeição. Isso tende então a fidelizar o nosso cliente, ele volta a comprar da nossa organização, vai garantir além disso, né, baixos custos operacionais e consequentemente vai elevar a lucratividade do negócio. Afinal de contas, né, se o produto ele trabalha ali próximo da perfeição, nós não teremos aí custos relacionados com retrabalho, com garantia e outros custos associados aí ao que a gente chama de má qualidade do nosso produto ou do nosso serviço. Não é isso? Isso tende, claro, né, reduz o custo, aumenta a lucratividade da organização. Tá legal? Uma boa definição para o Seis Sigma, então, juntando tudo isso que a gente falou, seria a seguinte, olha só. O Seis Sigma é uma estratégia gerencial de melhoria da performance empresarial que busca encontrar e eliminar erros, defeitos ou disfunções processuais de forma a levar a empresa a atingir seus objetivos, sempre com base no atendimento aos fatores críticos para a satisfação dos clientes e consumidores, tá? Então é uma forma da gente juntar todas essas questões que nós falamos até aqui em uma definição única aí, né, que vai direto ao ponto sobre o que é o Seis Sigma, tá legal?
E o Black Belt? O que é o Black Belt? Qual que é o papel deste profissional dentro do Seis Sigma, tá? Nós dizemos que os Black Belts são especialistas, né? Com profundo conhecimento técnico da metodologia e das ferramentas do Seis Sigma. Então, do ponto de vista do conhecimento, né, estes profissionais são aqueles que conduzem projetos no dia a dia que têm o mais elevado grau de conhecimento aí do Seis Sigma e das suas ferramentas, não é isso? Eles possuem experiência na sua área de atuação e são encarregados aí dos chamados projetos mais complexos da organização, tá? Então, esse é o profissional que a gente vai endereçar aqueles problemas que são mais difíceis, aqueles que já tentaram solucionar e nunca conseguiram, né? O Black Belt é o profissional que vai fazer isso. Ele já tem aí um referencial técnico-teórico tão elevado que é para ele que a gente vai direcionar aí os chamados, né, problemas mais complexos, tá legal? Eles vão liderar, portanto, aí os projetos com os maiores potenciais de retorno. Então, embora mais complexos, né, tais projetos também tendem aí a propiciar retorno, né, econômico-financeiro mais significativo aí do ponto de vista da organização. E esses são os profissionais, então, que vão liderar estes projetos e também vai ser responsável aí pelo gerenciamento do time de projeto, utilizando seus conhecimentos para conduzir ao resultado almejado. Então, o profissional, além do conhecimento técnico, né, de conhecer o Seis Sigma, o método e as suas ferramentas, o Black Belt também tem que lidar ali, né, com um time de projetos, fazer a gestão desse time de projeto. Então é um profissional que tem aí, né, além do caráter técnico, ele tem que ter aí também um perfil já gerencial, ele vai conduzir um time de projetos, tá legal? Então ele precisa saber lidar com pessoas, precisa ter esta habilidade aí de condução de projeto e não somente a questão técnica, né? Pode atuar, portanto, também como um mentor dos Green Belts em projetos de menor complexidade. Quando o Green Belt, né, tem ali alguma dificuldade técnica, ele pode se valer do conhecimento do Black Belt ali como um mentor para ajudá-lo ali, assessorar naquele determinado assunto para resolver um determinado problema que o Green Belt não está conseguindo ali, tá legal? Participa aí de um treinamento técnico profundo e extenso em técnicas estatísticas e da qualidade, aí, quantitativas, na verdade, tá? Então, o profissional que vai ter a maior carga de treinamento aí dentro do Seis Sigma é o Black Belt. Ele vai ter toda a parte técnica e mais as ferramentas estatísticas de maior complexidade, tá legal? Treinamento bastante extenso aí que a gente vai complementar por aqui. O método DMAIC, que é a chamada espinha dorsal dos projetos Seis Sigma, né? Todas as análises de projeto, elas transcorrem dentro do método DMAIC, né? Então é a partir do seu encadeamento lógico, né? De forma com que ele é uma espécie aí de guia para os projetos de melhoria contínua, né? Então o método ele tem um passo a passo que vai indicando, né, o que deve ser analisado ou quais são as respostas que precisam ser obtidas com base lá nos dados e fatos do nosso processo, não é isso? Então o método composto aí por 5 etapas: Define, Measure, Analyze, Improve e Control, né? Cada inicial aí corresponde a uma letra do método DMAIC, né? Então, o método aí é a inicial de cada uma das suas fases, né? Então, se a gente juntar aí, vai ser DMAIC, né? Define, Measure, Analyze, Improve e Control. E é fundamental que o Belt Leader do projeto, ele siga aí rigorosamente as fases do método DMAIC, procurando endereçar os principais pontos de cada uma delas, tá? A gente diz que quando a gente está fazendo um projeto Seis Sigma, a gente segue rigorosamente o método, nós não vamos nem pular etapas e nem dar respostas incompletas para cada uma das fases do método, tá legal? É importante que a gente siga o método de forma adequada aí para surtir o resultado, né, que a gente gostaria lá no final do projeto. O método DMAIC, ele é essencialmente um método de melhoria contínua e ele se destina a estudar processos que já existem, entender o interrelacionamento entre variáveis desse processo de forma a indicar as melhores soluções para aprimorá-los, tá? Então a gente está aqui estudando problemas sobre processos que já existem. A gente tem como DMAIC então um método de melhoria contínua. O DMAIC não é, portanto, um método para desenvolver um novo produto ou um novo processo, tá, pessoal?
não é este o objetivo do método. Para isso existe um outro método, que é o método DMADV, que infelizmente nós não teremos tempo de analisar aqui neste treinamento, tá? Mas é um método voltado para o design, né? O desenvolvimento de um produto ou um processo completamente novo, tá legal? Nosso objetivo aqui, portanto, é estudar problemas sobre processos que já existem e tentar endereçar os seus problemas, tá legal? Então, retomando aí, lembramos um pouquinho sobre o que é o Seis Sigma e um pouquinho sobre o método DMAIC. Na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais sobre o método, relembrando aí qual é o passo a passo a ser seguido, quais são as etapas que precisam ser cumpridas dentro de cada fase do método DMAIC, tá legal? Vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e até lá!